Jim Rohn é respeitado há anos como um dos pensadores mais influentes do nosso tempo e como uma das grandes influências de uma geração de treinadores e palestrantes para desenvolvimento pessoal. Descrito como grande motivador por Mark Victor Hansen, um tesouro nacional por Vic Conant, um dos mais sérios pensadores e incentivador de mentes do nosso tempo por Les Brown, mentor e ser humano extraordinário por Anthony Robbins. Jim Rohn divulga as bases de sua visão privilegiada de negócios há mais de 37 anos, para mais de 5.000 plateias e 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Ganhou o cobiçado CPAE, Prêmio da National Speakers Association de Excelência em Palestra e é autor de mais de 18 livros, áudios e vídeos. Agora, permitam ao homem que influenciou tantos ajudar vocês a inventar seu futuro. Este é o Sr. Jim Rohn. É divertido viajar pelo mundo, especialmente para mim, garoto de fazenda de Idaho. Eu sabia muito pouco quando me dei conta de que poderia ganhar dinheiro trabalhando. Eu sabia ordenhar uma vaca e vocês sabem que isso não dá dinheiro. Mas quando eu descobri o marketing de rede, um sistema de marketing que começa de baixo e sobe ao topo em tempo parcial, isso literalmente revolucionou e mudou a minha vida para sempre. Eu nunca mais fui o mesmo. E muito da minha vida agora consiste em dividir com gente do mundo todo essa oportunidade extraordinária. E com ela, a filosofia que a impulsiona. É possível ter a melhor técnica do mundo, a melhor prática e a conduta mais indicada, porém, a menos que você tenha a filosofia que impulsiona, dando-lhe os elementos necessários, nada vai adiantar. Por isso, eu vou contar como tudo funcionou para mim e ver se também pode ser valioso para outra pessoa. Tome nota de tudo. Eu estou pronto. Vocês já estão prontos para anotar? Eu já gostei dessa turma. Se me tratarem bem, quem sabe eu levo vocês como meu público cativo. Agora, esta é uma chave para se preparar para esse novo século. A sua filosofia pessoal. Das muitas coisas que mudaram minha vida dramaticamente aos 25 anos, a primeira foi a descoberta de um produto único em que pude acreditar. Minha mãe ensinava nutrição, ensinava saúde. Eu fui beneficiário disso. Começou com a minha avó, meu avô, transmitindo a minha mãe, e ela passou para mim. Meu pai nunca esteve doente, que eu me lembre, e minha mãe aumentou o seu tempo de vida, de acordo com os médicos, em pelo menos 20 anos. Ela devia ter morrido 20 anos antes de quando morreu, simplesmente porque ela acrescentou aqueles anos estudando a boa nutrição. Eu era filho único e a mamãe estudou, fez aquela mistura, pensou bem, olhou para mim, para o meu pai e disse: bebam isso. Se não te matar, vai te fazer bem, sabe como é que é? Então goela abaixo com tudo. Minha mãe pensou em tudo isso e a recompensa foi incrível. Eu ensinei minhas duas filhas, elas nunca ficaram doentes. E passaram para os filhos delas, meus netos, e eles nunca ficaram doentes. Estudar a boa nutrição, prestar atenção, envolver-se com a empresa que vocês trabalham, é o que há de melhor. E assim, a sua filosofia pessoal é tão importante e o que você acredita é o que vai impulsioná-lo nesse começo de século. Anotem alguns dos primeiros pensamentos que mudaram minha vida para sempre. Eu já os ouvi na minha apresentação, algumas dessas filosofias estão comigo há anos. Passei adiante e as pessoas voltam dizendo: Ron, há 10 anos, 20, 30, há 35 anos eu ouvi a sua palestra, seu seminário, e aqueles ensinamentos que você deu eu anotei e pratico até hoje. Um homem disse que as anotou há 23 anos e pediu que eu assinasse as anotações. Usei o que você ensinou para melhorar a minha vida pessoal e pôr ordem em meus negócios. Fiz essas anotações quando eu tinha 18 anos. É incrível. Funcionou por todos esses anos. E agora eu quero dar a vocês alguns dos pensamentos que mudaram a minha vida para sempre. Então, estão prontos? Digam se estão prontos. Lucro é melhor que salário. Quando eu entendi isso, fiquei rico. Lucro é melhor que salário. Ninguém me ensinou isso na escola. Eu estive na faculdade por 1 ano e meio e também não ouvi. Tinha 25 anos e estava quebrado. Muito mês depois do fim do dinheiro. Quebrado. E finalmente ouvi a filosofia: lucro é melhor que salário. É isso que eu quero dizer. O salário é meio de vida, o que é bom. O lucro traz a fortuna, o que é mais do que bom. É possível ter os dois, viver bem e mais do que bem. Agora, vocês têm o mecanismo e os meios de conseguir isso. Lucro é melhor que salário. Adivinha, eu ensinei isso em Moscou, quando ensinei capitalismo. Os comunistas entenderam tudo errado. Achavam que capitalismo era uma grande empresa parasitando seus trabalhadores. Isso é ridículo.
Eles ficaram loucos quando entenderam como era ridículo esse modo de pensar. O comunismo faz o capital pertencer ao Estado e não ao povo. E durante anos, ensinei que o capital deve ficar com o povo e não com o Estado. É por isso que ensino que o capitalismo vale a pena, porque todos podem ser capitalistas e todo capitalista paga impostos. E não demora muito para fundar uma empresa e obter lucros. Ensino que crianças podem ter 2 bicicletas, uma para usar e outra para alugar. E quanto tempo leva? Quanto tempo vai levar para lucrar? Um pouco de criatividade e lá vai você. Então, lucro é melhor que salário. Capitalismo é melhor que comunismo. Comunismo diz que as pessoas são burras e idiotas e não sabem o que fazer com o capital. Então, se deve tirar o capital da mão desses trouxas e idiotas e dá-lo ao sábio e informado Estado e deixar que o Estado dirija tudo. Isso era o comunismo e eles acabaram com todo o país que dominaram. Eu estive na Alemanha Oriental, vai custar $1 trilhão só para pôr em pé a Alemanha Oriental. Eles gastaram apenas 500 bilhões e precisam de mais 500 bilhões para continuar. Todo o país em que tiveram, eu estive em todos eles, ficaram arruinados devido à sua péssima filosofia. Nós ensinamos que o capital deve ficar na mão do povo. Nelas é que está a criatividade que traz bens e benefícios para o mercado. Mais tarde eu mostro a vocês o milagre das bases do capitalismo americano com que vocês estão envolvidos. Mas o que eu compreendi então era tão incrível. Lucro é melhor que salário. Quando fui recrutado, meu trabalho era distribuir um determinado produto. E o meu mentor avisou: Sr. Ron, você pode começar esse seu trabalho milagroso em tempo parcial. Não vai direto ao tempo integral, se pode começar com um tempo parcial. E ele continuou: você pode trabalhar 10 ou 15 horas por semana para começar a ter lucro. Você pode agora dizer: trabalho tempo integral no meu emprego e tempo parcial na minha fortuna. Porque lucro leva a fortuna. Acreditei e fiquei motivado por essa filosofia. Trabalhava tempo integral no meu emprego e agora tempo parcial para minha fortuna. Eu descobri não só como me sustentar, como, acreditem, um modo de fazer fortuna. Vocês sabem o que é acordar de manhã e trabalhar por sua fortuna em vez de trabalhar para pagar o aluguel? O que também é bom, mas a oportunidade de trabalhar para fazer fortuna e pensar: agora trabalho tempo parcial para minha fortuna, mas logo trabalharei o tempo todo para minha fortuna. Vocês imaginam como será deliciosa essa vida? Esse era o meu primeiro objetivo quando comecei, ou seja, em tempo parcial. Eu queria igualar o lucro do tempo parcial ao que eu ganhava no emprego do período integral. Essa é a mágica do tempo parcial. É emocionante para as pessoas trabalhar num negócio de tempo parcial, porque desse modo pode-se trabalhar para ter lucro. E não vai demorar. Se a gente se concentrar por 10 ou 15 horas por semana, não vai demorar. Se você fizer tudo direito e aprender algumas técnicas do que eu vou falando, não vão demorar e vocês ganharão em tempo parcial, trabalhando na sua fortuna, tanto quanto vocês ganham no trabalho de período integral. Foi o que eu consegui em menos de 6 meses. Assim, consegui uma fórmula incrível para convidar pessoas. Descobri um meio de trabalhar tempo parcial na minha fortuna e, com isso, consigo tanto dinheiro quanto ganho no meu emprego período integral. Vocês querem ouvir minha história? Foi incrível. Vejam qual foi o meu segundo objetivo. Fazer 2 vezes mais dinheiro em tempo parcial trabalhando na minha fortuna do que ganhava no meu trabalho de período integral. Cheguei lá em menos de um ano. Ganhei 2 vezes mais dinheiro em tempo parcial trabalhando na minha fortuna do que eu ganhava em período integral no meu emprego. Consegui uma fórmula fantástica de convite. Descobri um modo, por meio de uma oportunidade única de trabalhar tempo parcial na minha fortuna e ganhar 2 vezes mais do que trabalhando período integral no meu emprego. Vocês querem ouvir a minha história? Vocês podem imaginar alguém dizendo: não, não me interessa ouvir sua história. Não! Todos a quem perguntei disseram sim. O que você está fazendo? Eu disse: que bom perguntarem, eu vou contar. Quando eu comecei a ganhar 2 vezes mais em tempo parcial do que eu ganhava em período integral, surgiu um dilema. Eu não queria largar o meu emprego. E por que não abandoná-lo? O motivo é que eu não queria perder a minha eletrizante história. Certo? Ela é tão poderosa que ninguém resistia a dar pelo menos uma olhada e eu me agarrei a ela de um modo até meio louco, até que finalmente com relutância, eu desisti do meu emprego de período integral. Mas então, vocês podem imaginar minha emoção indo trabalhar período integral na minha fortuna. Foi incrível. Anotem bem o que é a mágica do tempo parcial. O que é preciso para mudar o estilo de vida de uma pessoa? É pouco. R$1.000 extras por mês muda drasticamente o estilo de vida da maioria das famílias.
Justamente por isso, o tempo parcial é tão valioso, porque ele muda rapidamente o estilo de vida das pessoas. E a mudança de estilo de vida é ótima ferramenta para recrutar pessoas. Uma das maiores atrações é o dinheiro que se ganha em tempo parcial. Você tirou 3 férias esse ano? Tem um negócio em tempo parcial. Mas como assim? Você comprou 2 carros novos, um para você, um para ela. Como conseguiu? Com aquele meio períodozinho? Você também comprou roupas novas? Sim! Todas essas coisas em um mês? Como assim? 1.000 extra num mês. Se for 1.000 em período integral, ninguém vai querer te ouvir. 1.000 extra em tempo parcial. E todos querem ouvir a sua história. O segredo é tempo parcial. A mágica e a atração do tempo parcial lhe dá um clássico convite para alguém ouvir o que você faz e o que está mudando a sua vida. E não é apenas o dinheiro que muda a sua vida, é o que você faz com o dinheiro. É a mudança do estilo de vida. O tempo parcial muda o estilo de vida e lhe dá um convite irresistível para que as pessoas queiram saber o que você está fazendo. Foi assim que eu comecei no marketing de rede, com 25 anos. Essa filosofia mudou minha vida. Como eu gostaria de ter aprendido isso no colégio. Se houvesse no colégio as matérias Riqueza 1 e Riqueza 2, eu teria me inscrito nos 2 cursos. Não teria esperado até ter 25 anos e estar quebrado. Este é o segundo pensamento que mudou minha vida. Não é o que acontece que determina o seu futuro na vida. Não é o que acontece que vai determinar o seu futuro. É o que você faz a respeito do que acontece. Veja o que acontece com o veleiro. Não é a direção do vento que determina o seu destino, é a posição das velas. Então entenda o que até crianças entendem. O mesmo vento sopra para todos. É o mesmo vento que sopra para nós todos. O vento do desastre, o vento da oportunidade, o vento da mudança, o vento que nos derruba, vento favorável e o desfavorável. O mesmo vento sopra para todos. O vento da economia, o social, o vento da política, o mesmo vento sopra para todos. A diferença está onde você chega em 2, 4 ou 5 anos. A diferença está na chegada e não na direção do vento, e sim na posição das velas. A aprendizagem é isso. Posicionar melhor as velas neste ano do que no ano passado. Nos primeiros 6 anos da minha vida econômica, eu quebrei. Nos 6 anos seguintes, fiquei rico. Vocês perguntam se a oposição chegou ao poder. Não. Não é uma mudança política. Esta é a mudança que mudou os segundos 6 anos da minha vida econômica. A mudança da minha filosofia. A posição das velas do pensar melhor. Corrigir os erros do passado e escolher novas disciplinas para o futuro. É tudo o que preciso fazer ao final dos primeiros 6 anos. Corrigir os erros do passado e adquirir novas disciplinas para o futuro. E toda a minha vida mudou. Os 6 anos seguintes foram totalmente diferentes dos primeiros 6 da minha vida útil. Adivinhem quem pode fazer isso? Qualquer um. Você pode ir pelo mesmo caminho pelos próximos 2 anos como seguiu nos 2 anteriores. Mas se você quiser, talvez tudo esteja bem e você não precise mudar. Mas se você quiser mudar, é preciso começar hoje. De modo que os próximos 2 anos sejam drasticamente diferentes dos anteriores. E qualquer pessoa que deseje pode fazer isso. E pode fazer isso entre os 40 e 43, ou entre os 13 e os 50. Pode mudar entre os 60 e os 62. Qualquer 2 anos ou 5 anos. Se você quiser mudar radicalmente, você pode. Se você quiser. Não é nada escrito, não é uma lei. O nome disso é oportunidade. Mas se você não souber que pode mudar, se você não souber que pode mudar drasticamente sua renda, seu futuro, sua saúde, seu casamento, mudar tudo. Se você não souber disso, e algumas pessoas continuam ano após ano, após ano, após ano, sem grandes mudanças, simplesmente porque não teve na aula, não leu o livro, nunca foi a um seminário, nunca fez uma descoberta, nunca buscou o conhecimento que pode fazer a sua vida melhor. E se você continuar assim, tudo bem. A pessoa tem o direito de viver do jeito que quiser. Mas eu quero dizer a vocês que, se quiserem, é possível tornar os próximos 3 anos totalmente diferentes dos 3 anteriores. E tudo que você precisa fazer é pouca coisa. Agora, vocês percebem que não é a direção do vento que determina a sua renda. Não é a direção do vento que determina a sua fortuna.
é a posição das velas. É por isso que estamos aqui reunidos. Talvez eu tenha algumas ideias úteis para vocês. Uma ou duas coisas sobre como posicionar as velas do seu pensamento, que possam drasticamente fazer a vocês multiplicarem os benefícios dos próximos 3 anos em comparação aos 3 anteriores. Portanto, não é o que acontece, pois o que acontece é para todos. Chevron, anos atrás, contratou-me para a alta direção. Lá perguntaram: Sr. Ron, o senhor conhece o mundo, pessoas? Como o senhor acha que serão os próximos 10 anos? Respondi: senhores, posso dizer, pois conheço as pessoas certas. Todos se inclinaram para ouvir com atenção e eu disse: os próximos 10 anos serão iguais aos 10 anteriores. A próxima estação, depois do outono, é o inverno. Eu prometo que não haverá mudanças. Depois do dia virá a noite. Prometo que não haverá mudanças. Os últimos 6.000 anos foram assim. Se vocês quiserem anotar a visão de Jim Rohn sobre os últimos 6.000 anos, eles foram assim. Oportunidade misturada com dificuldades. Se estivermos aqui nos próximos 6.000 anos e quisermos saber do futuro, eles serão iguais aos 6.000 anos passados. Oportunidade misturada com dificuldade. Às vezes parece haver mais oportunidade do que dificuldade, e às vezes mais dificuldade do que oportunidade. Mas a mistura é sempre a mesma. Depois da expansão vem recessão. Mas depois da recessão vem expansão. Não perceber isso é ingenuidade. Uma vez que vocês tenham compreendido isso, saberão exatamente o que fazer. Saberão exatamente o que antecipar. Por isso estarão prontos. E aqui está o que vocês leram no meu convite. Para as coisas mudarem, vocês têm que mudar. Eu esperava que o governo mudasse, os impostos mudassem, a economia mudasse, meu chefe mudasse, fosse mais generoso. Eu queria que tudo mudasse. Meu professor disse: não, Sr. Ron, para as coisas mudarem, o senhor tem que mudar. Não deseje tudo mais fácil, deseje ser melhor. Quando entendi isso, mudei o curso da minha vida. Não deseje tudo mais fácil, deseje ser melhor. E essa é a melhor. Não deseje menos problemas, deseje mais capacidade. Vocês não precisam menos problemas, só precisam mais capacidade. Não desejem menos desafios, desejem mais sabedoria. Aceitem o desafio, porque vocês não podem crescer sem desafio. Vocês não podem melhorar sem desafio. Vocês não podem voar sem gravidade. Vocês têm que compreender o desafio. Essa é a chave do desenvolvimento da sabedoria para superar a dificuldade. Não deseje menos desafio, deseje mais sabedoria. Este é outro pensamento que mudou minha vida para sempre. Vocês podem fazer coisas notáveis, não importa o que aconteça. Pessoas podem fazer coisas notáveis, não importa o que aconteça. Filosofias que mudaram a minha vida.